Boa tarde a todos, boa tarde, Cris. Boa tarde, Marco Túlio. Oi, Cris, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos. Muito bom. Pessoal, estamos iniciando aí a abertura do nosso evento, né? Um evento que a gente se propôs a fazer em prol dos nossos licenciados do ControlFit, para a gente apresentar não só as nossas novas funcionalidades para o ano de 2021, que a gente pensou aí envolvendo muita parte de tecnologia, muita parte de ciência, a gente vem desenvolvendo aí um novo conceito para os nossos licenciados, e aproveitando a gente trouxe algumas referências em diversos assuntos para contribuir e agregar aí com o mercado fitness a nível nacional. Vou fazer uma breve abertura aqui do nosso evento, me apresentando. Logo em seguida, eu vou dar a palavra para o Marco Túlio também fazer uma apresentação. E nós vamos dando sequência na nossa programação com a minha primeira palestra, inclusive será comigo, né, com o título A Morte da Musculação. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Assis, sou um dos idealizadores do método ControlFit, junto com o Marco Túlio, um método que já vem aí ganhando um espaço de extrema relevância no mercado fitness a nível nacional, um método que foi lançado como licença em 2019, alcançando uma marca aí de mais de 20 academias licenciadas em todo o Brasil, mesmo com esse período de 2020 que a gente passou aí, né, com a parte da pandemia. E minha formação, sou formado em Educação Física, preparador físico, tenho tive uma parte de formação acadêmica na minha vida, tanto com a parte da pós-graduação, com a parte de mestrado, alguns artigos publicados na área de treinamento esportivo. Sou gestor de academia e treinador há mais de 11 anos, tenho uma unidade própria aqui, um centro de treinamento na cidade de Belo Horizonte, e junto com o Marco Túlio, a gente vem desenvolvendo aí essa licença, que é uma forma de auxiliar gestores a se diferenciarem do mercado, a se diferenciarem da concorrência e a terem resultados cada vez mais expressivos com o business no mercado fitness. Então, uma breve apresentação para quem não me conhece ainda. A primeira palestra de hoje será comigo. Marco Túlio, o microfone está com você para você poder se apresentar, tá? Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Oi, pessoal, obrigado aí pela apresentação, Alessandro. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a gente fica muito feliz de poder devolver para aquelas pessoas que confiaram no nosso trabalho e se licenciaram no método ControlFit, mas também para aquelas pessoas que estão conhecendo a gente um pouco mais, que estão querendo conhecer um pouco mais do que a gente tem a dizer e do que alguns parceiros que a gente trouxe para falar com a gente aqui têm a dizer sobre esse mercado fitness no ano de 2021. A gente preparou esse evento com muito carinho e espero que seja proveitoso para todo mundo aí. Sejam todos bem-vindos. E eu queria dizer também que o Marcelo, que é nosso sócio, também está aí online. O Marcelo não é da área técnica, é o responsável pela área tecnológica do ControlFit. Deixar ele dar um alô para vocês aí também. Bem-vindo aí, Marcelo. Tá sem som, Marcelão. Daqui a pouco, então, o Marcelo dá uma palavra para a gente aí. Vamos tocando o barco aqui, Alessandro. Tá sem áudio, Marcelo. Alô? Agora acho que vocês me ouvem. Problemas técnicos. Meu microfone tem um mute físico e eu não percebi. Mas, como o Marco Túlio já comentou, meu nome é Marcelo. Eu sou formado em ciência da computação, tenho uma vasta experiência na área de desenvolvimento de software. Já trabalhei gerenciando
pessoas e times na área de projetos. Também tenho muita experiência com software livre, faço parte de alguns projetos no Brasil e no mundo nessa área, e estou integrando a equipe do Control Fit para a gente conseguir aí ganhar grande espaço no mercado brasileiro. Valeu. Muito bom, Marcelo. Valeu, obrigado. Então, pessoal, vamos começar então. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela e nós vamos iniciar a primeira apresentação de hoje. Ok, vamos lá. Então, o primeiro tema é um tema que gerou bastante polêmica, que foi intitulado A Morte da Musculação. A ideia realmente não era polemizar, né, porque o mercado já está passando por tantas dificuldades esse ano, né, então não era trazer mais uma dificuldade na vida do gestor, mas a gente levantar alguns insights, levantar algumas visões que acreditamos que o gestor fitness tem que começar a ter e a acreditar aí, acredito eu, para os próximos 5 até, quiçá, a próxima década. Tá? Então, o nosso objetivo aqui hoje não é polemizar, mas sim levantar a possibilidade do gestor fitness pensar um pouquinho fora da caixa. Tá? E com isso, a gente buscou algumas referências, tá, de divulgação da mídia, que aconteceram recentes, tá? Algumas, inclusive, esse ano, essas duas imagens que eu vou compartilhar com vocês aqui são desse ano, mostrando para a gente que a Exame, por exemplo, trouxe aqui que menos musculação e mais pilates. Essa é a tendência segundo o Gympass, que é hoje uma grande startup no meio fitness a nível mundial. O Gympass fez uma pesquisa a nível mundial, mostrando que o perfil, tá, de consumo das pessoas está mudando. As pessoas estão buscando, tá, mais pilates e menos musculação. E aí vale levantar o primeiro questionamento para o gestor, que mudança de comportamento gera mudança no perfil de consumo das pessoas. Então, se a mudança de comportamento vem acontecendo até mesmo pré-pandemia, tá? Tanto eu quanto o nosso idealizador Marco Túlio, a gente já vem percebendo essa mudança de comportamento há 2 anos. Inclusive, o método Control Fit é para solucionar essa lacuna, uma das lacunas é essa, tá? A gente, como gestor, nós temos que ter essa percepção que se tem mudança de comportamento, existe também mudança no perfil de consumo por parte dos nossos usuários. Uma outra matéria recente que saiu é: academias de CrossFit crescem 5.900% em 6 anos no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil é o país onde se tem o maior número de boxes de CrossFit, tá? E é uma modalidade que vem ganhando cada vez mais adeptos, que vem conquistando cada vez mais usuários e vem crescendo muito, tá? Se diferenciando aí, inclusive, do próprio crescimento, que é, no caso, a musculação a gente vem evidenciando aí com a própria musculação. E, por último, a gente vê aqui, né? Uber do personal trainer chega no Brasil e abre 2.000 vagas para profissionais de educação física. Nosso intuito com essas matérias, pessoal, é a gente mostrar que, sim, o mercado fitness está passando por uma mudança, tá? E a gente tem algumas hipóteses que acreditamos ser tendências para os próximos 5 a 10 anos, tá? Mas antes da gente falar dessas hipóteses, vamos trazer um pouquinho mais de dados para os nossos gestores que estão nos assistindo aí nesse momento. A IRSA de 2019, esse ano, a IRSA, para quem não sabe, é a maior feira do segmento fitness, tá? Esse ano ela não ocorreu devido à pandemia, mas a IRSA de 2019 ela apresentou uma redução
de 40% no número das máquinas, de venda de máquinas. Tá? Então, ano passado, na IRSA, em San Diego, vendeu 40% menos máquinas do que nos anos recorrentes. E vamos falar um pouquinho mais de indicadores. Vejam bem, esse dado também é um dado apontado na feira, e ele trouxe para a gente que 42% dos iniciantes, tá, largam a academia, no caso, largam a musculação antes de 30 dias. Olha só, pessoal, 42% dos alunos que iniciam em academias convencionais, e digam-se de passagem, as atividades que mais vigoram nas academias convencionais é a musculação, eles abandonam, 42% abandonam no primeiro mês. Dos que sobram, 33% não chegam no terceiro mês, e dos que sobram, 50% param de praticar no sexto mês. Como consequência disso, a gente tem que, de 100 alunos, tá? A gente tem que, de cada 10 alunos, 9,6 eles vão estar interrompendo em 6 meses. Isso, pessoal, são dados que a gente vem trazendo para o gestor para mostrar para ele que, sim, a população vem trazendo alguns sinais. As pessoas que consomem o serviço fitness, o serviço academia, o serviço musculação, vem dando alguns sinais, e esses sinais devem ser observados, devem ser estudados de forma estratégica, e a gente vai avançar um pouquinho mais aqui antes de dar a nossa hipótese, tá? Se a gente for pegar uma análise do segmento de atividade física, tá? Vamos colocar aí segmento fitness, ele começou, tá? No ano por volta aí, ele teve seu início com bodybuilding, né, que vigorou aí de 1900 até por volta de 1970, finalzinho ali de 1970, era a atividade mais praticada. A gente teve o powerlift também, tá, que veio aí de 1970 até por volta ali de final de 1980. A gente teve a musculação, que teve o seu auge ali, né, o seu início, volta do finalzinho de 1970, e o seu auge mesmo foi ali por volta do ano de 2000 a 2005, tá? Temos o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, que teve o seu início também um pouquinho antes de 1970, e agora ele voltou muito forte, né? Inclusive até por uma própria demanda do CrossFit, né? O LPO, o levantamento de peso olímpico. Para muitos, o Pilates é uma atividade nova, mas para quem acompanha aí, né, o Pilates é uma atividade que nasceu lá atrás com o Joseph Pilates, tá? No período durante a guerra, né? E ela voltou com muita força aí do anos 2000 e vem se tornando cada vez uma atividade de muita ascendência por parte dos usuários. Temos aqui o CrossFit, né, que chegou no Brasil muito forte em meados de 2010, e com a própria matéria que nós apresentamos anteriormente, vem mostrando o seu ganho de força gradativo. E temos o queridinho, a bola da vez, que é o treinamento funcional, tá? Que chegou aí também muito forte aí, meados de 2005, e vem cada vez ganhando mais força. Lembrando que o treinamento funcional, ele no Brasil, ele chegou com um conceito muito deturpado, e o Marco Túlio, na sua apresentação, que ele vai falar de métodos, ele vai trazer isso aí um pouquinho mais claro para todos nós, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de o que a gente acredita, tá? Como sendo hipóteses para o cenário que venha a prevalecer aí nos próximos 5 a 10 anos. Primeira coisa que o gestor fitness tem que ter de consciência é que, para ele viver novas experiências, ele terá que deixar de fora, né, velhos e antigos confortos e costumes, tá? O mercado está mudando, a forma de consumir o produto fitness está mudando de forma muito rápida, devido à questão da tecnologia, da conectividade das pessoas, tá? E a gente tem que pensar o seguinte: o que tem de comum
o que tem de comum entre Pilates, o que tem de comum entre yoga, que também, para quem não sabe, yoga é uma das atividades físicas mais praticadas no mundo atualmente. O que tem em comum entre CrossFit? Tá? Pilates, yoga e CrossFit, elas têm em comum o movimento humano. São atividades que prezam o movimento. São atividades onde a máquina não é mais o principal papel dentro das salas de treinamento. Isso, pessoal, é muito interessante a gente observar, porque se as pessoas vêm mostrando para a gente que elas estão querendo mais movimento e menos máquina, se a gente conecta com um dado da IRSA de 2019, que houve redução de 40% dos números de máquinas, é muito importante o gestor fitness ficar atento a esses sinais. Tá? Um outro fato interessante que deve ser olhado com muito cuidado, uma segunda hipótese, é que quando a gente assume que o movimento é uma tendência e que a máquina vai virar o coadjuvante, e entendam que a minha posição aqui agora, nesse momento, não é de crucificar nem a máquina nem a musculação. Nós estamos levantando hipóteses baseado em pesquisas de mercado. Tá? Alguém tem que assumir o papel de protagonista nesse cenário. Tá? E quem é o profissional que deve assumir o papel de protagonista nesse cenário atual? É o profissional de educação física, que com a chegada da musculação tradicional, como eu mostrei anteriormente no gráfico, a musculação tradicional, ela trouxe uma desvalorização do profissional de educação física, enchendo as máquinas, os salões de treinamento de máquina, e o profissional assumindo um papel de coadjuvante, porque a máquina, por si só, ela tende a guiar o movimento do aluno, ela tende a deixar o aluno muito seguro, e paramos para refletir o que aconteceu. Veio uma empresa, enxergou esse cenário e falou que a musculação ela poderia ser cada vez mais máquina, menos serviço, e tornou essa atividade uma commodity. Né? Hoje, a gente tem empresas no nosso segmento que a palavra musculação virou commodity. O serviço musculação, aquele salão cheio de máquinas, aquele salão com baixo atendimento e com profissionais, muitas das vezes, muito abaixo o número do que eles precisavam de ter, né? A gente vê salões, às vezes, com 200 alunos, com um treinador, com um professor. Isso não tem volta. Então, a ideia central desse nosso bate-papo de hoje, a morte da musculação, é mostrar para o gestor de academia que hoje ele tem duas opções. E não tem certo ou errado, existe posicionamento. A opção 1, ele pode continuar se aventurando com a musculação tradicional, um salão cheio de máquinas, com poucos profissionais e brigando pelo baixo preço. É uma opção, ela não é certa nem errada. Essa opção, ele vai ter que brigar com as grandes redes e por um preço, um valor agregado do seu serviço cada vez menor. A outra opção é a que vem emergindo. A opção que valoriza o serviço, a opção que valoriza o movimento, a opção que valoriza a tecnologia, que valoriza a ciência, que vem ganhando cada vez mais adeptos. E, principalmente, valoriza o profissional. Se você optar por essa forma de trabalho, se você quiser mudar a sua academia, se você enxergar que isso é uma possibilidade viável para o seu business, a gente acredita que essa é uma tendência para os próximos 5 a 10 anos. Tá? A gente acredita muito que a possibilidade do gestor de academia trilhar um caminho seguro,
um caminho de prosperidade, se diferenciando da concorrência, trabalhando cada vez mais, valorizando o seu serviço, é ele ir na contramão desse modelo que, economicamente falando, não é viável para a maioria dos negócios. Não quer dizer que ele é certo ou errado. A questão é, o seu modelo de negócio está preparado para entrar nessa disputa? Se sim, ok. Se não, não desanime, porque existe uma outra possibilidade. Existe um outro mercado em ascensão, buscando cada vez mais adeptos e buscando empresas que estejam realmente preparadas a atuarem nele. Mas essa disruptura, ela tem que ser feita de forma profissional. Porque a primeira questão que a gente vai esbarrar é que a gente precisa de pessoas. Para que a gente trabalhe com foco em movimento, para que a gente trabalhe com foco em serviço, o gestor de academias vai ter que fazer uma disruptura, porque ele vai começar a entender que ele não precisa de vender todas as máquinas. Não é isso a questão, tá? Existem máquinas hoje que valorizam o movimento, que não engessam o aluno, né? Mas, quando você coloca uma máquina que valoriza o movimento, você precisa de um profissional qualificado na sua sala de treinamento. E, infelizmente, o que a gente vem observando é que a formação do profissional de educação física, assim como o mercado ficou aí da década de 80 para cá, a indústria monopolizando o nosso mercado, a indústria que eu digo, a indústria de equipamentos, né? Trazendo cada vez mais equipamentos, e isso para o gestor, ele sabe o peso que isso tem, né? Porque você compra, às vezes, faz um investimento de milhões de reais numa unidade, daqui a 4, 5 anos, nem valor contábil aquelas máquinas têm mais. E você mudar esse conceito, você ter essa disruptura, você precisa realmente de estar preparado para passar por isso de uma forma profissional. Porque nem os profissionais de educação física hoje, eles formam, tá, nos seus cursos de formação, aptos a trabalharem com movimento. É uma disruptura que a gente vem vivenciando a nível Brasil, tá? Os profissionais de educação física, na grande maioria das vezes, eles não estão preparados para trabalhar com foco em movimento, tá? A formação do profissional de educação física, ela ficou durante muitos anos e está até hoje muito atrelada a esse conceito de máquina. E isso não é uma questão única e exclusiva da educação física. Várias e várias profissões, né, a formação que se dá no meio acadêmico, ela está ainda muito distante do que realmente está acontecendo na prática, porque, como a gente falou mais cedo, né, a mudança de comportamento gera mudança no perfil de consumo, e essas mudanças hoje, elas ocorrem de forma cada vez mais rápida e cada vez mais espontânea. E lá no outro lado, o ambiente acadêmico, ele não consegue acompanhar essas mudanças de uma forma tão rápida, tão veloz, né? Então, por isso que a gente veio trazer vamos falar assim, né? Um nome polêmico, né? Mas é muito importante. A nossa ideia não era polemizar, a nossa ideia era levantar a possibilidade do gestor de academia ficar atento aos sinais, tá? Mais uma vez, a gente não está aqui para julgar se a musculação é boa ou ruim. A musculação, ela cumpriu o papel que ela tinha que cumprir durante muitos anos. A gente está aqui para levantar possibilidades de se trabalhar uma musculação, talvez, de uma forma diferente. Ok? Estamos chegando aqui no final, tem mais 5 minutos. Eu vou trazer uma questão, porque vários grupos do qual eu participo com gestores do Brasil inteiro, quando a gente colocou esse tema da musculação, o pessoal falou assim, nossa, Alessandro vai vir falando que musculação é ruim, que musculação não presta, e mais uma vez, eu não estou aqui para julgar, eu não tenho condições de julgar musculação. Nós estamos aqui para levantar a possibilidade do gestor de academias pensar fora da caixa. E uma coisa que eu acho muito importante, que o Martúlio vai falar para vocês sobre método, é a gente entender
que musculação é um treinamento de força. E o treinamento de força hoje, ele é trabalhado de várias formas, né? O treinamento de força ele é trabalhado no yoga, o treinamento de força ele é trabalhado no pilates, o treinamento de força ele é trabalhado no crossfit, o treinamento de força é trabalhado na musculação. Não tem certo ou errado. Agora, dentro da musculação hoje, o que eu observo é que a gente trabalha a manifestação força de uma forma que eu chamo de bipolar. O que é a forma de bipolar? Bipolar é um conceito que eu trago para as academias nas quais são nossas licenciadas e os treinadores passam pela nossa capacitação, que o gestor, o professor, ele fica refém de entregar perda de peso e ganho de massa muscular. 99% das academias hoje do mercado de fitness, eles trabalham esses dois conceitos unicamente isolados. Ou o aluno perde peso, ou o aluno ganha massa muscular. E com um modelo integrado de preparação física, que a gente chama de preparação física inteligente, unindo ciência, unindo tecnologia, a gente consegue sim oferecer para os nossos alunos um modelo de preparação física focado em várias outras vertentes e entregar para esse aluno resultados tangíveis de forma muito mais completa e complexa. Como, por exemplo, ele melhorar uma função gestual dele que ele havia perdido, um movimento que ele não estava conseguindo fazer, que agora ele começou a fazer. A gente pode trabalhar a melhora dele de potência, a gente pode trabalhar a melhora dele, sim, de ganho de massa muscular, de perda de gordura, a gente pode trabalhar a preparação física dele para um esporte específico. Gestor de academia, o seu aluno que faz algum esporte específico, ele não treina na musculação. Peguem para vocês verem. Vocês veem algum aluno, algum atleta treinando dentro da sala de musculação hoje? Algum corredor que corre, algum triatleta? Eles não fazem musculação, porque para eles musculação é para quem quer perder peso ou ganhar massa muscular, e eles não querem isso. Eles querem trabalhar valências físicas do esporte dele. Então, na nossa forma de visualizar o método, a gente entende que a gente, como gestor de academia, a gente tem que entregar para o aluno um universo de opções muito mais amplos do que somente perda de peso e ganho de gordura. E isso sim, um treinamento de força inteligente, aliando preparação física com muita ciência, com muita tecnologia, consegue abranger muito mais opções de entrega de resultado do que somente ficar brigando ali e entregar apenas duas possibilidades. Ou o aluno ganha massa muscular, ou o aluno perde peso. Tá? Então, fechando aqui para a gente cumprir o nosso cronograma de horários, pensem nisso, pensem nessas possibilidades, nessas hipóteses que a gente apresentou para vocês hoje, nessa palestra. Mais uma vez, a ideia não é gerar polêmica, a ideia é a gente trazer dados confiáveis, tá? Para que cada gestor possa pensar fora da caixa e entender realmente esse movimento que não tem conexão com a pandemia, esse movimento já vem acontecendo há 2 anos e o reflexo dele é chegar no Brasil de cada vez mais forte, tá? Então, foi um prazer estar com vocês aqui, espero que eu tenha levantado algumas hipóteses e deixado vocês aí com a cabeça mais pensativa, de forma mais reflexiva. Tá? Nós vamos dar sequência aqui agora no nosso evento,